a ressignificação do que poderia ser visto como fracasso, estar sendo visto como oportunidade, eu acho que isso é o mais brilhante. Com isso, entende? Mostrando que é isso, existem tantas outras coisas que podem ser feitas e que não dependem de OAB, porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. E aí, o quanto que é importante que as pessoas te ouçam falar sobre as oportunidades que existem dentro desse lugar, que a maioria das pessoas não vê. Nos bastidores, a gente estava combinando qual seria o tema, né, desse nosso bate-papo. E eu falei, amiga, nós vamos falar sobre todas as oportunidades que existem e que 98% dos advogados não compreendem. E assim, o melhor não são só os advogados que podem se aproveitar dessas oportunidades, que a gente precisa escancarar aqui, porque são oportunidades. Existe dinheiro, existe uma vibração de abundância muito grande e enquanto as pessoas se apegarem a questões muito burocráticas, muito técnicas, muito pequenas, elas vão ficar ali dentro de uma caixa e não vão ver a grandiosidade que permeia tudo isso. E aí, Maria Fernanda Torrano, quando você estava ali vendo toda esta máquina funcionar, o que aconteceu? O que você sentiu? Qual foi a chave que virou? Quando você falou, uau, 14 mil processos. Qual foi a chave que virou? O que você falou? Caçamba, é isso? Ali, eu entendi que se eu seguisse no direito, que eu ainda não estava certa, eu estava fazendo a faculdade, mas eu não sabia, eu não me via advogando. Ali onde eu tinha certeza que eu não queria advogar. Porque o que eu gostava não era fazer os prazos que eu tinha na minha carteira. O que eu gostava era de saber como funcionava o escritório. Como que fazia uma gestão de 14 pessoas. Como que trazia novos clientes. Era isso que eu gostava. Isso não era advogar. Advogar mesmo, né? De fazer peça. Sim. Então, ali, com certeza, foi o ponto que eu decidi que eu fiz faculdade de Direito, mas que eu não ia advogar. Só não sabia o que ia ser. E se eu advogasse, na minha cabeça eu seria coordenadora de área. Era o que imaginava. Porque daí eu não preciso peticionar, que eu não tinha a menor paciência de ficar sentado escrevendo uma petição, não é o meu perfil. E eu poderia coordenar, ter ideias, crescer o escritório. Era essa a minha cabeça. Ali foi a virada de chave, com toda certeza. E eu tinha o meu chefe era muito bom nisso. Abrir oportunidades e mostrar que as coisas podiam ser diferentes. E lá nesse escritório, 14 mil processos. Eles contratavam muitos correspondentes jurídicos para fazer as audiências. Não tinha nem processo eletrônico na época, então tudo era correspondente. Eles eram muito ruins. Muito ruins. E eles ganhavam muito dinheiro. Porque como eu estava ao lado do coordenador, eu aprovava os pagamentos dos correspondentes. Eu via como funcionava o fluxo de contratação de correspondentes para um escritório daquele nível. E eles faturavam tipo 500 mil por mês, os correspondentes. Era uma empresa só que cuidava. E a gente tá falando de um escritório. Escritório. Pra quem tá nos assistindo, que não faz ideia se correspondência jurídica é de comer ou de passar no cabelo. E tem muita gente que não sabe. É isso. O que é correspondência jurídica? Para uma operação que eu tô falando de 14 mil escritórios, a processo é inviável você ter escritórios no Brasil inteiro. Então, contratávamos correspondentes jurídicos para representar nas audiências, fazer os protocolos, cópias de processos, certidões, visitas presenciais, o que o cliente precisasse. Então, a gente isso é o correspondente jurídico. E uma logística é uma empresa que é tipo um hub. Então, ela tem todos os correspondentes para os clientes. E ela faz a intermediação e a gestão. Então, essa empresa, que eu falei agora, faturava 500 mil reais por mês, só com o escritório que eu trabalhava. E, vamos lá. Então você está dizendo aqui para nós que você estava trabalhando num escritório gigantesco. E esse escritório precisava ter braços em vários lugares por conta dos 14 mil processos que ele gerenciava. Isso. Por óbvio, era completamente inviável ter esses braços todos internalizados e que, portanto, eles contratavam esses correspondentes, que são os braços do escritório. Os braços. Aí, Maria Fernanda, quando a gente fala do trabalho do correspondente, esse trabalho, ele é exclusivo de advogado? Não. Estudante de direito, bacharéis. E foi aí que eu entendi que aquelas pessoas estavam ganhando mais do que eu. Eu, na época, ganhava R$1.400 registrado. Eu era paralegal, então, portanto, já tinha me formado. Não tinha passado na ordem, então eu era paralegal. E R$1.400. Aí eu começava a fazer as contas de quanto aquelas pessoas estavam ganhando. Então, só eu contratava o mesmo correspondente, sei lá, 50 vezes na semana. E aí eu fazia vezes o valor que a gente pagava, eu olhava o meu salário e falava, gente, então, a conta não tá fechando aqui, entendeu? E sabia que muitos não eram advogados. Mas eu não tinha, naquele momento,
momento a clareza de que eu poderia ser essa pessoa. Eu sabia que eu podia contratar, sabe? É a coisa mais óbvia do mundo, mas eu não tinha parado pra pensar. Porque com certeza, se eu tivesse parado pra pensar no primeiro semestre da faculdade, era isso que eu teria feito, com toda certeza. Porque eu ganharia mais experiência. Tudo que eu aprendi nos estágios foi válido, claro que foi. Mas eu sei que as mesmas coisas eu poderia fazer como correspondente jurídico. E ganharia muito mais. E a partir do momento que você enxerga que o funcionamento de um escritório depende de gestão e esta gestão depende de correspondentes jurídicos, você já não está mais pensando como uma operadora do direito. Você já está pensando como empresária, né? Ainda que de maneira amadora lá atrás, você, né, com os seus 20 e poucos anos, mas é uma mentalidade muito diferente, né? E eu acho que esta mentalidade muito diferente foi que te trouxe até aqui. Como você acha que foi o seu pensamento neste momento que você teve que fazer acontecer, assim? Qual foi o pensamento? Qual foi o que te impulsionou a ver a oportunidade onde a grande maioria das pessoas, infelizmente, vê fracasso? Como é que assim? Você disse tudo, porque tem correspondentes mais antigos que eu, de profissão, porque eu falo que é uma profissão, claro, mas que não ganham nem 10% do que eu ganho. Por quê? Quando eu entrei pra esse jogo, primeiro, eu sabia que o mercado tava precisando de bons profissionais, porque eu contratava. E era ruim. E eu falava, cara, esse cara é ruim. E ele ganha 500 mil por mês. Imagina quando eles me conhecerem. O quanto eu vou ganhar. Esse foi o pensamento. Então juntou eu e o Bruno, que na época era o meu namorado, hoje é meu marido. E eu falei, amor, imagina só. Se a gente aplicar tudo que somos, tudo que acreditamos e tudo que esperamos, que o Bruno também contratava correspondente, a gente vai dominar esse mercado, cara. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente não vai só fazer uma cópia, fazer uma audiência. A gente vai fazer os escritórios de advocacia ficar apaixonados pelo nosso trabalho. Esse foi o meu pensamento. Então eu não queria ser uma correspondente que é lá no fórum. Eu queria ser a solução do problema do escritório de advocacia. Maravilhosa. Eu queria chegar nesse ponto. Eu queria muito chegar nesse ponto. Porque quando você conta a história triste de quem não passou na faculdade, parece que a correspondência jurídica foi tadinha. Não passou na OAB. Virou correspondente. Não vou. Entendi onde você vai chegar. Entende? Quando, na verdade, uau, que maravilhosa a oportunidade que eles descobriram pelo fato de não ter passado na OAB. Sim. Né? Porque isso não teria acontecido. Porque assim, além da amizade que temos, eu vejo muitas vezes alguns advogados reiterizando, né? Ou seja, trazendo ali um discurso muito agressivo, falando, mas até parece que não é nada, não foi... E assim, isso além de ser muito cruel, então eu olho pra você aqui no fundo dos seus olhos pra te dizer que não seja cruel com as pessoas que estão transbordando, né? As pessoas que estão transbordando seu conhecimento pra poder fazer com que, inclusive, a sua vida seja melhor através do conhecimento dela. Respeite, acolha, porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. A ressignificação do que poderia ser visto como fracasso, estar sendo visto como oportunidade, eu acho que isso é o mais brilhante, tanto da forma como você ressignificou, quanto da forma que você impacta as vidas das pessoas com isso, entende? Mostrando que é isso, existem tantas outras coisas que podem ser feitas e que não dependem de OAB. E eu comecei a ver que o meu trabalho impactava positivamente nos escritórios. Esse sentimento ruim, ele se transformou. Porque eu deixei de ser uma bacharel que não tinha passado na OAB para ser uma empresária jurídica. Então, existe um vale que as pessoas não enxergam ali. Muitos, quando chegam até mim hoje nas redes sociais, chegam como desempregados. E eu falo, vocês não estão desempregados, vocês ainda não têm clientes. Porque se você fez uma faculdade, você tem um conhecimento jurídico. E você pode ajudar advogados, por exemplo. Mesmo sendo bacharel. Então ali eu comecei a me sentir inteligente de novo, né? Poderosa de novo. Tudo aquilo que tinha desfeito na minha cabeça começou a ser construído novamente. Eu lembro uma coisa que foi muito emblemática, né? Sabe aqueles negocinho de botar caneta? De metal? Sei. Como eu trabalhei em escritórios, essas coisinhas eram do escritório. Então eu ia embora e as coisinhas ficavam lá. Então eu não tinha um negócio de botar caneta. E aí eu lembro que eu falava pro Bruno, eu quero ir com os primeiros dinheiros, eu quero ir na Calunga comprar um negocinho de metal, porque é chique. Não é o de plástico. E eu lembro quando eu comprei o meu... E tá na minha mesa até hoje. Há 13 anos. É o mesmo que tá na minha mesa. Eu comprei, deixei e fiquei olhando e falei assim, eu comprei com o meu dinheiro, da minha correspondência jurídica. Fui eu que comprei. Não é mais da mesa do escritório. Esse é meu. Eu construí. É uma coisa tão besta, mas pra mim é tão emblemática que eu deixo na minha mesa até hoje. Porque foi ali que eu entendi que eu era uma
empresária. Ali eu comecei a aplicar o que eu aprendi no escritório de advocacia, não sobre o direito. Claro que eu uso o direito hoje, óbvio, mas a gestão. E eu sei como ajudar os escritórios também a diminuir custo, para eles terem mais lucro. E tudo isso faz parte, né? E a minha visão de correspondência jurídica há 13 anos atrás é a mesma de hoje, de servir aos escritórios de advocacia. Aí ali, que era uma coisa só, eu e o Bruno, foi pro Brasil inteiro, depois de muitos anos.